Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão patrocinando esse programa são as seguintes: Preço Justo, móveis e estofados, a cada semana com uma nova promoção. Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral. Barbearia Molina, cuidando do seu visual e também agendando pelo WhatsApp o atendimento em sua casa. Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, faça um orçamento. E como empresas de apoio estão conosco Sebem Móveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu não sei para onde você está indo, quem está te conduzindo, nem qual o objetivo final da tua caminhada. Hoje quero falar sobre para onde o Evangelho está nos levando. Quando se fala da Bíblia, alguns não querem obedecer e com isso vemos milhares de pessoas fazendo uma adaptação do Evangelho em cima de uma vida errada. Através do Evangelho, temos acesso a boas notícias, algo muito melhor do que apenas expressões de religiosidade. A religião é obra do ser humano, já o Evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o ser humano faz por Deus. O Evangelho é o que Deus tem feito pelas pessoas. O apóstolo Paulo já havia percebido que tinha gente pregando outro Evangelho. Vamos ler Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 7. Nos diz assim o texto: Algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A religião é o ser humano em busca de Deus. O Evangelho é Deus buscando o ser humano. A religião é o ser humano tentando subir a escada de sua própria justiça na esperança de encontrar-se com Deus no último degrau. Já o Evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau. A religião é constituída de bons pontos de vista. O Evangelho, de boas novas. A religião traz bons conselhos e o Evangelho uma gloriosa proclamação. A religião toma o ser humano e o deixa como está. O Evangelho toma o ser humano como está e o transforma naquilo que ele deveria ser. A religião termina com uma reforma exterior. O Evangelho termina com uma transformação interior. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. O Evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabemos que há muitas religiões, mas apenas um Evangelho. A religião enfatiza o fazer. O Evangelho enfatiza a condição de ser. A religião diz: faça o bem, continue a fazer o bem e, eventualmente, você se tornará bom. Já o Evangelho diz: primeiro você nasce de novo pela graça de Deus. A consequência natural disso é que você fará o bem. A religião coloca em destaque princípios e preceitos, códigos, credos. O Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. A religião diz: alcance. O Evangelho, obtenha. A religião diz: tente. O Evangelho, receba. A religião diz: esforce-se. O Evangelho, confie. A religião diz: desenvolva-se a si mesmo. O Evangelho, negue-se a si mesmo. A religião diz: salve-se.
O Evangelho diz: entregue-se. A religião diz: faça aquilo, seja salvo. O Evangelho afirma: já foi feito na cruz do Calvário. Creia e será salvo. Pastor Edgar, como faço para viver o Evangelho e não uma religiosidade? Eu oriento para que todas as pessoas leiam a Bíblia, confiram tudo na Bíblia. Ela é um manual com todas as orientações para a sua fé, comunhão com Deus e também o convívio com as pessoas. Quando lemos em Romanos 1:16, o texto diz, Paulo anunciando da seguinte forma: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você confia em Deus? Você acredita que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus? Eu confio dessa maneira. Um dos objetivos do programa Com Fé é Possível é pregarmos a verdade, pois a verdade liberta. Viver o Evangelho, assumir a identidade de um cristão, não é apenas frequentar uma igreja, é compreender a cada dia as verdades que Deus nos apresenta através da sua palavra. Pretendo falar sobre algumas verdades da vida cristã e que poucos costumam pregar. Vamos lá? Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, acontece uma das melhores coisas da nossa vida. Passamos a ser filhos de Deus, salvos. Teremos uma vida eterna ao lado do Senhor Todo-Poderoso, no lugar em que Ele preparou para nós. No entanto, achamos que o fato de nos convertermos atrairá apenas coisas que apreciamos, coisas prazerosas, coisas que queremos. Mas nem sempre é assim. A vida cristã é o mais emocionante desafio de vida em meio a um mundo pecaminoso. E esse desafio não será fácil. Por isso, gostaria de compartilhar algumas verdades pouco anunciadas sobre a vida cristã. A primeira delas é que seremos perseguidos. Que tal? Em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 12, Paulo nos traz uma verdade dura, dizendo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição virá mais cedo ou mais tarde. Ela poderá vir da família, da sociedade, de amigos, de pessoas com as quais você convive diariamente, ou mesmo quando você precisa tomar uma posição mais firme com relação às coisas de Deus. Isso acontece porque o mundo rejeita Cristo Jesus e fica enfurecido quando alguém simplesmente decide viver uma vida que agrada a Deus. Essa perseguição pode até não ser uma agressão física, mas na forma de uma piada, de uma frase que tente produzir um afastamento de Deus. Pela Bíblia, vemos que os inimigos se levantarão. Quando uma pessoa está na lama do pecado, não precisa lutar com muitos inimigos, pois já está destruída por eles. Quando decidimos andar com Jesus e deixar as práticas que desagradam a Deus, é certo que os inimigos se levantarão para guerrear conosco. E segundo a Bíblia, nós vemos que esses inimigos são nossa carne, o diabo e o mundo. São os três maiores inimigos que todo dia irão tentar nos trazer males e nos afastar de Deus. É por isso que o salmista sentiu fortemente essa verdade quando escreveu lá em Salmos 25:19, dizendo: considera meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Outra verdade inegável é que o desejo de desistir aparecerá. Jesus definiu a vida cristã como um caminho apertado. Leia lá em Mateus 7.
Existirão momentos em que passará pela cabeça do cristão o desejo de desistir. Não gostamos de caminhos estreitos, difíceis, desconfortáveis. Somente aqueles que perseveram em seguir a Jesus vencerão esse difícil desejo de desistir. Por isso é importante saber da existência desse desejo para então lutarmos contra ele. Lá em Marcos 13 e o verso 13, nós vemos que Jesus anuncia de uma forma muito clara, dizendo: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça para nós continuarmos a nossa jornada confiando em Deus, obedecendo a sua palavra e perseverando. Como cristão, tenha a consciência que somos provados. Quando analisamos a história de Jesus, observamos que ele foi levado pelo próprio Deus para ser provado pelo diabo. Se nem Jesus escapou de passar por provas, nós também não escaparemos. As provas são difíceis, mas ao mesmo tempo importantes para nos dar crescimento e forças nas lutas da vida cristã. Deus sempre nos provará para nos fortalecer. Você consegue perceber se está passando por uma prova? Quando dificuldades surgem durante a jornada, pode ser que a sua fé esteja sendo provada. Então, tenha uma atitude correta, abençoada, para superar esta fase, ok? Como é o nome desse programa? Com fé é possível. Prossiga confiando em Deus, Ele te dará a vitória. Tenha uma coisa bem clara em sua vida. Por mais que você seja uma pessoa boa, prestativa, obediente, Deus não nos fará isentos dos sofrimentos. Muitos cristãos de hoje acham que pelo fato de terem recebido Jesus em seus corações, passam agora a fazer parte de um grupo de elite, um grupo seleto que não passará por mais nenhum sofrimento. Isso é um grande erro. Quando Paulo falava de sua vida cristã, ele tinha consciência de que muitos sofrimentos aconteceriam em sua vida. Ele escreveu lá em Atos 20, 22, o registro que, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Precisamos manter os olhos firmados em Jesus e não nas circunstâncias, pois ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, meu irmão, pare de reclamar da vida, que pouca coisa dá certo, que você não é reconhecido ou que ninguém se importa com você. Os sofrimentos vão aperfeiçoando o nosso caráter, nos preparando para grandes conquistas em nome de Jesus. Um outro aspecto que muitos se iludem é quanto a bens materiais. Deus não fará de cada cristão uma pessoa rica. A maligna teologia da prosperidade tem colocado no coração de multidões que Deus quer tornar todos ricos. Essa é uma grande mentira. Deus irá certamente nos abençoar, mas nem sempre será com riquezas, e sim com o necessário. Os primeiros discípulos de Cristo foram extremamente pobres, mas ricos por terem o Evangelho para compartilhar. Não se preocupe com riquezas, mas em ser rico com as bênçãos que vêm de Deus. Isso vai muito além do dinheiro. Outra grande verdade do Evangelho é que trabalharemos mais do que outras pessoas. Quem não crê em Deus trabalha apenas para sua satisfação pessoal, para seu enriquecimento. Já os servos de Deus, além do trabalho para seu sustento, trabalham também pelas almas, gastam sua vida na oração, na busca de uma vida mais santa,
na luta contra o mal, na propagação da mensagem de salvação. Se você é um servo de Deus, com certeza está trabalhando mais, bem mais do que pessoas que apenas pensam em seu próprio bem-estar. Avançando na jornada cristã, entendemos que viveremos em constantes batalhas. Isso é evangelho verdadeiro, meus amigos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a vida de quem obedece o evangelho. Mas isso não significa que as batalhas serão fáceis. O verdadeiro cristão vive em constantes batalhas, mas também em constantes vitórias. Amém? A Bíblia diz que seríamos odiados por aqueles que não creem na verdade. E é por isso que perdoamos aqueles que nos ofendem e aqueles que desejam o nosso mal. Ser cristão é a melhor coisa do mundo. É crer num Deus que nos amou tanto, ao ponto de dar seu Filho unigênito. Esse Deus maravilhoso te aceita como você é. Não precisa se esconder atrás de uma vida de aparências. Não. Ele te perdoa, restaura e faz o impossível acontecer. Creia, com fé em Jesus, é possível. Apesar de todas as dificuldades, a vida cristã é algo fascinante, pois temos uma missão incrível dada por Deus. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso ser exterior, nosso corpo adoeça, contudo, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Quando lemos em 2 Coríntios 4 e o verso 16, vemos a palavra de Deus nos dizendo algo muito importante, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Viver o verdadeiro evangelho requer negar vontades, tomar a cruz e seguir a Jesus. Muitas vezes é viver na contramão do mundo. O verdadeiro evangelho não manipula, mas revela a nossa identidade. O verdadeiro evangelho confronta e desafia a uma vida nova com Cristo. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo e se queremos ter experiências com Deus, basta seguir seus ensinamentos. O grande desafio é que precisamos ser confrontados com a palavra de Deus e a maioria de nós não quer viver esse evangelho árduo. Criamos um Jesus fofinho que cabe dentro de nossas expectativas. Eu quero te perguntar, que evangelho você tem ouvido? Que evangelho você está vivendo? O verdadeiro evangelho ensina a conhecer quem é Jesus e seguirmos os seus passos. Desafio você para uma nova vida, um tempo maravilhoso para você e para toda a sua família também. Crer em Deus é você não ter mais aquela sensação de culpado, de condenado. É viver com alegria para trabalhar, estudar e encarar os desafios da vida. Não viva um evangelho barato e adaptado. Quer saber qual é o evangelho verdadeiro? Leia você mesmo, direto na Bíblia. Amém? Se puder, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Poderoso e soberano Deus, pregamos a Tua palavra, falamos sobre o evangelho verdadeiro, porque hoje está sendo pregado muitos evangelhos e tem evangelho para todo gosto. Eu oro agora abençoando esta pessoa que nos acompanha aqui na TV Erechim. Seja um homem, mulher, jovem ou criança, para que esta pessoa acorde para as coisas da fé, para as coisas espirituais e comece a partir de agora a viver, a crer, a praticar o evangelho verdadeiro, o evangelho que emana
das Escrituras. Poderoso Senhor, eu creio em Ti. Toda a equipe do programa aqui está orando e abençoando os milhares de telespectadores que têm diversas necessidades e o Senhor conhece uma por uma. Eu oro para que o Senhor, nesse momento, salve pessoas através do Evangelho verdadeiro. Eu oro por esta pessoa que está crendo com o coração e confessando com a sua boca. Querido Deus, que haja uma grande transformação na família, na vida desta pessoa. Repreendemos toda dor, toda doença, toda incredulidade. Oramos para que a Tua proteção seja percebida nesse momento de fé, nesse momento de oração. Nós prosseguimos a nossa jornada, perseverando e confiando nas palavras do Evangelho que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Senhor, por cada resposta que o Senhor está trazendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que estão nos acompanhando todos os dias aqui na TV Erechim. O desejo de toda a nossa equipe é que você viva uma nova vida em Cristo, através do Evangelho. Nós abençoamos o casamento, abençoamos os relacionamentos, a sua vida com Deus. Nos ajude, você que puder, está aqui na tela 2 canais que você pode servir de bênção para a nossa equipe prosseguir na evangelização. Você pode pensar que uma contribuição pequena seja pouco ou nada, mas nos ajudará em muito. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Queremos convidar também você e a sua família para estar conosco no auditório da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Às quintas e domingos temos o culto presencial, onde você pode agendar a sua participação através do telefone que está aqui na tela. Deus te abençoe, Deus te renove, conte conosco. Envie o seu pedido de oração também. Ore por toda a nossa equipe, pois em Cristo somos um corpo e nos ajudando venceremos todas as dificuldades. Um abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um
sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Atacadão Preço Justo, móveis e estofados, móveis de ótima qualidade e excelentes preços, profissionais capacitados para melhor lhe atender. Muitas novidades para quem tem bom gosto. Rua Argentina 87.